Alunos, vamos continuar aqui com as nossas questões, revisando a matéria de processo do trabalho. Agora nós vamos falar sobre as respostas do reclamado. Vejam, as respostas do reclamado, em regra, nós temos aqui a contestação, que certamente é mais utilizada. Nós vamos utilizar aqui o artigo 847 da CLT, combinado com 300 e subsequentes do CPC. A reconvenção, que vai estar no 315 do CPC, não tem previsão na CLT. E também a exceção, que pode ser em razão do território, em razão da suspeição do juiz e em razão do impedimento do juiz. Então, contestação é a resposta mais usual no processo do trabalho. E nós temos a previsão lá no artigo 847 na CLT, que, frustrada a conciliação e após a leitura da petição inicial, haverá aí a defesa do reclamado em 20 minutos de forma verbal, sendo que, pelo costume, nós apresentamos de forma escrita, beleza? Já a reconvenção, ela não está na CLT, mas nós buscamos de maneira subsidiária lá no CPC, no artigo 315. Professor, o que é subsidiariedade? É quando eu uso uma outra lei aqui para o processo do trabalho. Ela vai estar no artigo 769 da CLT e 889 da CLT, porque a subsidiariedade ela é diferenciada de acordo com a fase processual. Se na fase de conhecimento eu tenho primeiro CLT, mas ela é omissa, ela é lacunosa, e o processo comum é compatível, eu vou usar ele de forma subsidiária. Então, primeiro CLT, segundo processo comum. Na fase de execução, o 889 vai nos dizer que quando a CLT for omissa e houver compatibilidade, eu vou usar a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980. Então, na execução, primeiro CLT, segundo Lei de Execução Fiscal. Se ainda assim a Lei de Execução Fiscal for omissa, em terceiro lugar eu uso o processo comum. Fase de conhecimento, primeiro CLT, omissão mais compatibilidade, processo comum. Fase de execução, subsidiariedade, ali, primeiro CLT, não tem Lei de Execução Fiscal, não tem processo comum, ok, pessoal? E a exceção, que pode ser territorial, ou seja, em razão do território, artigo 651 da CLT, em razão da suspeição do juiz, né, quando ele é amigo, inimigo e etc. da parte, ou quando ele é impedido, que são questões mais objetivas. Ele foi parte no processo, ele foi perito, ele foi julgador, né? Ele é parente e assim vai. Então, nós temos essas três respostas no processo do trabalho. Vamos para a nossa primeira questão. Vamos falar agora da exceção. Vejam só. Exame 13, FGV, questão 77. Paulo ajuizou reclamação trabalhista em face da sua empregadora, empresa Ouro Puro. No dia da audiência, a ré apresentou exceção de competência em razão do lugar, aduzindo fatos que eram desconhecidos até então pelo advogado de Paulo. De modo a possibilitar a melhor defesa de Paulo e para evitar o possível acolhimento da exceção, de acordo com a legislação trabalhista, assinale a opção que indica o procedimento correto a ser adotado. O que a questão quer? Procedimento da exceção. A. Deverá ser requerido no prazo de 10 dias para manifestação com o consequente adiamento da audiência. B. Deverá o juiz conceder prazo a Paulo por 24 horas para manifestação, prolatando a sentença da exceção de competência na primeira audiência. C. O juiz deverá adiar a audiência para decisão, não sendo cabível a concessão de prazo à parte contrária para a manifestação. E D. O juiz apreciará imediatamente a arguição de exceção de incompetência, não havendo previsão de concessão de prazo a Paulo, já que as audiências são unas. A letra correta é a letra B.
deverá o juiz conceder o prazo a Paulo por 24 horas para manifestação, prolatando a sentença da exceção na primeira audiência. Vejam só, gente, o que diz o artigo 800 da CLT? Apresentada a exceção, abre-se-á vista dos autos ao exceto por 24 horas, improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. Então, ó, foi ajuizada uma ação em local distinto, ali, local diferente da prestação de serviço. O reclamado apresentou uma exceção de incompetência em razão do lugar. Quando ele apresenta uma exceção de incompetência em razão do lugar, o juiz deve apresentar ao excepto, que é o autor nesse caso, vistas por 24 horas. Por 24 horas. E aí, apresentar a decisão, que é uma decisão interlocutória, na primeira audiência. Ó, na primeira audiência ou sessão que se seguir. Então, apresentei a ação em local distinto. Eu sou a autora, Kelly, imaginem. O reclamado, que é o Manuel, nosso câmera, ele apresentou a exceção, dizendo, Kelly, você não ajuizou no local correto. O juiz, nesse momento, vai abrir vistas para mim, que sou excepta ou excepta nesse processo, nesse incidente processual, para que eu fale dessa exceção em 24 horas, improrrogáveis. E na próxima audiência ou sessão, ele já decidirá interlocutoriamente essa exceção de competência em razão do lugar, ok? Então, ó, beleza. Por quê? A questão está falando em razão do lugar. Então, deverá o juiz conceder prazo a Paulo por 24 horas para manifestação prolatando a sentença da exceção de competência na primeira audiência. A letra A está errado porque ela fala em 10 dias, né? A letra C, está errado aqui. Ele deverá adiar a audiência para decisão, não sendo cabível a concessão de prazo. É cabível, sim. E D, ele apreciará imediatamente. Não. A lei fala aqui, apresentada a exceção, ele abrirá a vista ao exceto e já na próxima audiência ou sessão já decidirá sobre essa exceção. Artigo 800 da CLT, ok? A próxima questão, gente, foi a questão do exame 15. Foi uma questão muito polêmica que foi anulada. Mas, professora, por que nós vamos ver uma questão anulada? Porque a FGV quis dar um tiro no pé e saiu pela culatra, como diz a história, né, pessoal? Vamos lá. Pedro trabalhou por 1 ano em Goiânia e 4 em Varginha. Ao ser dispensado, retornou para Goiânia, onde ajuizou a ação trabalhista em face do ex-empregador. Na audiência, foi apresentada a exceção de competência em razão do lugar, a qual foi acolhida pelo juiz, que determinou a remessa dos autos para o TRT Goiás. Como assim, se já estava em Goiás? Daqui a pouco eu trago isso para vocês de novo. Dessa decisão, Pedro, A, poderá interpor agravo de instrumento porque a remessa dos autos equivale ao trancamento da ação, dada a hipossuficiência do empregado. B, poderá interpor recurso ordinário. C, poderá impetrar mandado de segurança. E D, nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória que é irrecorrível na Justiça do Trabalho. Vejam só. Aqui, gente, nós temos o artigo 651 da CLT, que eu já falei para vocês nessas aulas, que o local da prestação de serviço será aquele local correto para o ajuizamento da ação. Lembre-se que essa competência é uma competência relativa. Se a parte contrária não se pronunciar, ocorre ali, aquele juiz que era incompetente se transformará em competente, a prorrogação da competência. Então, local da prestação de serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro local, é a regra. Então, você vai colocar aí na sua CLT, que a regra é o caput do 651. No entanto, nós temos 3 exceções, que não faz parte dessa questão, mas eu estou revisando com vocês. Essa questão a gente já mataria
com o caput da questão, da letra da CLT. Mas vejam, nós temos 3 exceções. Parágrafo 1º, 2º e 3º da CLT. O primeiro, ele vai falar sobre o agente ou viajante comercial. Agente ou viajante comercial. Aonde o agente ou viajante comercial vai apresentar a sua reclamação trabalhista. Então, aonde o agente ou viajante comercial apresentará a sua reclamação trabalhista? O parágrafo 1º vai dizer que é naquela agência ou filial, no local daquela agência ou filial em que ele é subordinado. E só se não tiver vara nesse local, se não tiver, ele vai para o local do seu domicílio ou local mais próximo do seu domicílio, ok? Então, primeira exceção, agente ou viajante comercial. Aonde ele deve ajuizar a sua ação? No local da agência ou filial em que ele é subordinado. Professora, nesse local não tem. Onde é que eu ajuizo? Domicílio dele ou local mais próximo do domicílio dele. Essa é a primeira exceção à regra do caput. No parágrafo 2º, vem o trabalhador que prestará seu serviço no exterior, fora do Brasil. E a lei vai dizer que, se esse empregado ele é brasileiro, se essa prestação de serviço ocorreu numa agência ou filial lá fora, agência ou filial lá fora, e se não há tratado internacional em contrário, essa ação será ajuizada no Brasil. Então, o empregado é brasileiro, essa prestação de serviço ocorreu numa agência ou filial lá fora e não há tratado internacional em contrário. Então, essa ação será ajuizada no Brasil. Essa exceção à regra do caput. Por quê? A regra é que seja no local da prestação de serviço. Essa é a segunda exceção. E, por fim, a última exceção é quando o empregador ele desempenhar ali suas funções fora do local da contratação. Fora do local da contratação. Então, imaginem vocês que eu tenho um escritório em Brasília, onde eu moro, e eu sou engenheira, dona de uma construtora, só para fazer ali contratos, só para firmar contratos. Eu não edifico em Brasília. Então, eu contrato você que está em casa, lá em Brasília, mas para você edificar como engenheiro também, lá em Goiânia, lá em Salvador, lá no Rio de Janeiro. Então, esse parágrafo 3º da CLT vai dizer que, quando o empregador que contrata num local, ele não desempenha sua função, não desempenha seu serviço nesse local da contratação, ou seja, em outros locais, o empregado poderá ajuizar tanto no local da contratação, como em qualquer local que esse empregado passou. Então, ele poderia ir lá em Goiânia, lá em Salvador, lá no Rio, ajuizar a sua reclamação trabalhista, ok? Essa é a nossa terceira exceção à regra do caput. Beleza, eu já falei também para vocês que se o empregado ajuiza a ação num local diverso da prestação de serviço, nasce para o reclamado a possibilidade de apresentar exceção de incompetência em razão do lugar. Imaginem vocês que ele começou a trabalhar, como a questão disse aqui, ó, ele trabalhou em Goiânia e depois foi transferido para Minas Gerais, Varginha. Beleza. Só que depois ele voltou a trabalhar em Goiânia, ou seja, qual seria a competência para julgamento? Aqui, olha só, ele disse assim, ó, Pedro trabalhou por 1 ano em Goiânia e 4 anos em Varginha. Ao ser dispensado, retornou para Goiânia, onde ajuizou a ação trabalhista, em face do ex-empregador. Então, quando ele voltou para Goiânia, ele não prestou mais serviço. Ele trabalhou em Goiânia, mudou para Minas Gerais e voltou para Goiânia
apenas ali porque foi demitido, ele não trabalhou mais em Goiânia. Então, se ele trabalhou em Goiânia primeiramente, depois 4 anos em Varginha, a competência para julgamento era do último local de prestação de serviço, essa é a regra. Trabalhei em 2 locais, e aí, primeiro em Goiânia, depois em Minas Gerais, competência Minas Gerais. Aí você vai dizer assim, professora, mas não cai naquela exceção que você explicou para a gente do parágrafo 3º, ele pode ajuizar em qualquer local que ele trabalhou? Não, gente, porque a questão não diz que o empregador não presta serviço no local da contratação, que essa seria a exceção do parágrafo 3º. Dê uma lida que você vai entender o que eu estou falando. Então, ele trabalhou em Goiânia, foi para Minas Gerais e voltou para Goiânia, mas não mais para trabalhar. Qual seria a competência para ajuizar a sessão? Minas Gerais, Varginha. Só que como ele voltou a morar em Goiânia, ele ajuizou a sua reclamação trabalhista em Goiânia, o que foi alvo de exceção de competência em razão do lugar, corretamente apresentada pelo reclamado. Então, a decisão do juiz, que é o juiz de Goiânia, deveria ser para o envio da ação para Minas Gerais. Mas a questão colocou que a decisão do juiz de Goiânia foi enviar a ação para a própria Goiânia, o que acarretou a anulação dessa questão. Se ele tivesse dito que o juiz de Goiânia enviou essa ação para Minas Gerais, não teria anulação nenhuma nessa questão. Mas a questão falou que ele mandou para ele mesmo, né? Mas imagine vocês que a questão não tivesse sido anulada. O que aconteceria? Então, imagine que a juizada reclamação trabalhista aqui lá em Goiânia, o juiz enviou para Minas Gerais após, a decisão dele é para enviar para Minas Gerais após a apresentação de exceção de competência em razão do lugar. Vem a súmula 214 do TST, na letra C, e fala que dessa decisão do juiz enviar a ação para Minas Gerais, caberá recurso de imediato. Por que recurso de imediato? Porque para o TST é uma decisão interlocutória terminativa naquele TRT, que seria o de Goiás. Então, nesse caso, caberia recurso de imediato. Qual seria o recurso? Recurso ordinário, tá? Então, se a questão tivesse correta. Lembra vocês que essa questão foi anulada. Nós tivemos 2 anulações no exame 15. Uma de direito administrativo e essa de processo do trabalho. Ok? Então, vamos ver aqui o que está errado. Ó, vamos lá. Pedro trabalhou por 1 ano em Goiânia e 4 em Varginha. Ok? Já expliquei para vocês. Ao ser dispensado, retornou para Goiânia, onde ajuizou a ação trabalhista em face do ex-empregador. Na audiência, foi apresentada a exceção de competência em razão do lugar, a qual foi acolhida pelo juiz, que determinou a remessa dos autos para o TRT Goiás. Aqui deveria ser TRT Minas Gerais, porque Goiás ele já estava. Dessa decisão, Pedro. Então, imaginem vocês que aqui a FGV não errou e está aqui para Minas Gerais. Vamos fazer isso. A. Poderá interpor agravo de instrumento porque a remessa dos autos equivale ao trancamento da ação, dada a hipossuficiência do empregado. Gente, o agravo de instrumento no processo do trabalho, ele só tem uma única finalidade. Qual? Destrancar recurso trancado pelo juiz, o ACO. Não tem o ACO, que recebe primeiramente o recurso, e o ADQUEM é aquele que julga. O nosso agravo de instrumento, que está no 897, letra B, ele só tem a finalidade de destrancar recurso trancado, ou seja, denegado segmento pelo juiz o ACO. Ele não serve para impugnar a decisão interlocutória. Nunca, tá? Então, jamais seria um agravo de instrumento. Jamais. B. Poderá interpor recurso ordinário. Essa seria a questão correta. Caso tivesse aqui Minas Gerais, como eu já expliquei para vocês. C. Poderá impetrar mandado de segurança. Não, gente. Sempre que tiver recurso cabível, você não vai pensar no mandado de segurança, que serve apenas
apenas, ali é uma ação constitucional, para ali observar direito líquido e certo da parte não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, se tem um recurso cabível, você jamais vai pensar no mandado de segurança, ok? D. Nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória que é irrecorrível na Justiça do Trabalho. Realmente, essa é a nossa regra. Mas nós vimos que a regra tem exceção da súmula 214 do TST, ok? Vamos lá para a nossa, seguindo aqui o nosso rumo. Quanto à contestação, vamos lá, quanto à contestação. Letra A, exame 6, questão 76, aí fala, no processo do trabalho, a compensação ou retenção, A, só poderá ser arguida como matéria de defesa. B, poderá ser arguida em qualquer fase do processo, mesmo na execução definitiva da sentença. C, poderá ser arguida em qualquer momento, até que a sentença seja proferida pelo juiz de primeira instância. D, poderá ser arguida em qualquer momento, até que a sentença tenha transitado em julgado. Vamos lá. Contestação, como eu falei para vocês, vai estar lá no artigo 846 da CLT, 847 da CLT e 300 e subsequentes do CPC, ok? Nós temos nessa contestação 2 princípios a serem observados por vocês. O princípio da impugnação especificada e o princípio da eventualidade. O princípio da impugnação especificada quer dizer que todos os fatos narrados na petição inicial e pedidos devem ser rebatidos item por item. Por quê? Para que essa contestação, se ela se calar, se ela não contestar, essa verba pleiteada na petição inicial será tida como incontroversa. Então, se tem lá 13º, férias e aviso prévio, o reclamado apresentou contestação, 13º e férias, e aviso prévio ele não contestou, essa verba tornou-se incontroversa. E qual é a consequência de uma verba se tornar incontroversa no processo do trabalho? Vamos verificar uma multa lá do artigo 467 da CLT, que é de direito material, mas que só é vista no direito processual. Quando uma verba é incontroversa e a parte não apresenta, e a parte não paga, o reclamado não paga essa verba na primeira audiência, ele será condenado a essa verba acrescida de 50%. Por isso, gente, que ele tem que impugnar item a item ali do pleiteado na petição inicial, tá? O segundo princípio é o princípio da eventualidade, quer dizer que essa contestação, essa defesa, ela não deve ser por etapa, ela deve ser apresentada com todas as modalidades de defesa. E quais são as modalidades de defesa numa contestação? Eu tenho preliminares processuais, preliminares ou defesa processual, alguns falam, que vocês vão puxar aqui o artigo 301 do CPC. Eu tenho preliminares que dizem respeito ao processo e elas estarão no artigo 301 do CPC. Eu tenho a prejudicial de mérito ou defesa indireta de mérito. Prejudicial de mérito ou defesa indireta de mérito, que vai ser a prescrição e a decadência, que vocês estudam em direito material, é um tema de direito material. Prescrição, 2 anos para ajuizar, 5 anos para retroagir. E decadência, nós temos 3. Mandado de segurança em 120 dias a partir da decisão da autoridade coatora. 2 anos para ajuizar a ação rescisória a partir do trânsito em julgado da ação. E o inquérito para apuração da falta grave, 30 dias, quando houver a suspensão do empregado. Tá? Nós temos essas 3 decadências. E a terceira e última parte da contestação é o mérito. O reclamado, ele deve impugnar item também a item do mérito, ok? Já também é observado aqui na contestação a compensação,
que vai estar no artigo 767 da CLT e súmulas 18 e 48 do TST. Como assim, professora? Compensação. Compensação é quando reclamante e reclamado se devem mutuamente. Então, você saiu me devendo o aviso prévio, mas eu estou te devendo horas extras. Excelência, compense o que o reclamante me deve ao que eu devo para ele. Então, faça compensação. Essa compensação, gente, é só matéria de defesa. Se não apresentada na defesa, na contestação, houve a preclusão, a perda do direito da realização do ato processual. Então, o momento correto não é contrarrazão, não é recurso, é a contestação. Por quê? Compensação é matéria de contestação. Ademais, a compensação, ela deve ser feita com verbas que a Justiça do Trabalho tenha competência. Por quê? Se você pegou meu cartão de crédito empregado e eu sou sua chefe e você foi demitida, eu não posso pedir a compensação do que você me deve aí do cartão de crédito, porque isso é uma verba de natureza civil e não trabalhista, ok? Então, aqui a questão seria, só poderá ser arguida como matéria de defesa. Por que matéria de defesa? Porque é uma matéria que, se não for colocada na defesa, haverá aí a preclusão, tá bom? Então, vamos lá. Ainda em resposta do reclamado. Uma das espécies de resposta é a reconvenção. Exame 9. Que vem a ser a ação do réu contra o autor no mesmo feito e juízo em quem é demandado. Malgrado não estar formalmente previsto na CLT, é pacífico o cabimento da reconvenção nas lides trabalhistas. Das hipóteses abaixo listadas, assinale aquela em que, pela natureza da pretensão deduzida, seria inviável a apresentação de reconvenção na Justiça do Trabalho. A. Quando a empresa pretender a condenação do empregado no valor do aviso prévio, por ele não concedido. B. Quando a empresa pretender o ressarcimento por dano causado pelo empregado no decorrer do contrato de trabalho. C. Quando a empresa pretender a devolução do valor de um curso pago em benefício do empregado e pelo qual o obreiro comprometeu-se a não pedir demissão durante determinado período, o que depois foi descumprido pelo trabalhador. E D. Quando a empresa pretender a devolução de valor pago pela compra de um bem do seu empregado, que após verificou-se possuir um vício redibitório. Questão que a gente tem que colocar aqui é a letra D, mas por que as outras estão corretas? E por que essa D está aí incorreta? Olha só, incorreta porque nós estamos aqui, ó, dizendo que é inviável. Então, essa letra D seria inviável, as outras seriam viáveis, ok? A letra D está incorreta porque o empregador, ele comprou um bem qualquer, que a questão não diz, do seu empregado. E depois ele descobriu um vício redibitório, aquele vício ali que é descoberto depois naquele bem. Então, ele pode pedir a reconvenção, que é o contra-ataque do réu ao autor, que não tem na CLT e está lá no artigo 315 do CPC? Não. Por que que não? Porque para que haja reconvenção, eu preciso ter, primeiro, a competência da Justiça do Trabalho. E nesse caso, não é uma questão trabalhista, né? Porque o empregador comprou um bem do empregado. O que isso tem a ver com a relação trabalhista? Nada. Então, essa reconvenção, ela não seria viável na Justiça do Trabalho, por não haver competência material em razão da matéria. Em razão das pessoas, porque empregado e empregador, mas em razão da matéria, que é civil, não haveria. E a letra A, por que está errada? Aliás, por que seria viável a reconvenção, né? Porque não seria essa a errada. Quando a empresa pretender a condenação do empregado do valor do aviso prévio, é competência da Justiça do Trabalho, então seria possível. B. Quando a empresa pretender o ressarcimento por dano causado no decorrer do contrato, é competência da Justiça do Trabalho. E C. Quando a empresa pretender a devolução do valor de um curso pago em benefício do empregado e pelo qual o obreiro comprometeu-se a não pedir demissão, também é da Justiça do Trabalho. Então, a inviável, a ação de reconvenção ali,
que tem natureza de ação, mas é apresentada na resposta do reclamado, ela é possível nessas 3 letras, A, B e C, e não é possível na letra D. Vejam só, essa reconvenção, gente, nós já falamos em aulas passadas que a contestação ela não tem prazo para apresentação, né? Ela é apresentada na data da audiência. E essa audiência tem que ter um prazo mínimo de 5 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. Beleza. No momento da apresentação da contestação, o réu, se quiser, apresentará a reconvenção em apartado, separado ali da contestação, ok? Então, ele apresentará, se for o caso, exceção numa petição, contestação em outra petição, reconvenção em outra petição, se assim ele tiver as 3 respostas aí para a apresentação da Justiça do Trabalho, ok? Até a próxima aula.